Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando o nosso primeiro podcast da semana. Lembrando que na segunda-feira não sabíamos se o nosso Brasil ia para prorrogação, pênaltis, aí a gente acabou não tendo o podcast, mas estamos voltando hoje, na noite desta quarta-feira. Hoje é dia 1º de julho e nós estamos transmitindo aí para você pelo Rosângela Jornalista no Facebook. Estamos tendo o prazer de receber aqui hoje a doutora Zaira Felisberto, que vai falar aí do golpe do advogado que está aí pegando o Brasil inteiro e Andradas não escapou. Eu sou a Rosângela Jornalista e você está no Andradas Podcast. Eu volto em 30 segundos, sairei não. Na Universidade do Vale do Sapucaí, a tradição se une à inovação, criando um ambiente acadêmico único, onde o conhecimento é cultivado e compartilhado com dedicação, formando líderes e transformando vidas há mais de meio século. Seja bem-vindo à Univaz, onde o conhecimento transforma realidades e o aprendizado nunca para. A Ordem dos Advogados do Brasil compilou dados das seccionais e identificou milhares de denúncias pelo país. São Paulo lidera, 5.600. Segundo Paraná, 3.534 denúncias. E assim por aí vai. Um dado importante para destacar aqui para vocês. O golpe é considerado tão grave que motivou uma campanha nacional da OAB e um projeto de lei para criar mecanismos específicos da prevenção e combate. Além disso, tribunais passaram a reforçar a autenticação dos sistemas eletrônicos para dificultar que os acessos indevidos, que as pessoas tenham acesso indevido a essas informações aí. Nós estamos recebendo aqui na noite desta quarta-feira a doutora Zaira, advogada Zaira Felisberto, que foi vítima desses golpistas. Teve o seu WhatsApp aí clonado e 10 clientes dela aí receberam mensagens, porém eu acho que não tiveram prejuízo, mas enfim. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir falar aqui com a gente sobre o golpe do advogado e que vocês também não escaparam. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite a todos. Essa questão desse golpe do falso advogado tem tirado o sono dos advogados, porque os golpistas agem de forma tão ardilosa e vão aprimorando o golpe que infelizmente, até o momento, não tem maiores coisas a serem feitas, que aqui ao longo da nossa conversa a gente vai comentar o que pode ser feito, Sim. Mas é algo que tem tirado o sono de muito advogado, porque tem muito cliente perdendo muito dinheiro. Eu acredito, porque nós fizemos entrevista com um advogado aqui da cidade e um cliente dele perdeu 100 mil porque acreditou, porque o processo era alto e a pessoa acabou fazendo, Como é que você descobriu que estavam usando a sua foto e qual foi a sua primeira reação quando você descobriu? Esse golpe ele vem acontecendo há algum tempo. Sim, sim. Então, sempre a gente recebe mensagem do cliente perguntando, doutora, você me mandou mensagem? Eu falo, não, é golpe. Já de início eu já falo isso. Porque eles usam foto, usam nome, mandam documentos falsos que não estão no processo, ou em alguns casos eles mandam documentos que estão no processo. Que eles retiram do processo. Em alguns casos eles montam um documento falso. E a primeira vez que eu recebi essa informação de um cliente foi assustador. Assustador porque acaba abalando a relação ali de confiança. E uma invasão também na tua vida, profissional. Entre o advogado e o cliente. E a gente fica de mão atada, Mas é algo... É um golpe, Então é algo assustador mesmo, assim. A primeira vez que eu tive esse contato foi... E no teu caso foram 10 clientes mesmo? Não, que receberam as mensagens, mais de 50. Ah, você está brincando? Mais de 50 advogados receberam. Não, eu digo clientes, seu. Mais de clientes 50 seus. clientes receberam as mensagens que eu comentei com relação a quem pagou, quem caiu no golpe.
Tem os que quase caíram são os 10, mas os que caíram foram os 2 que chegou a fazer o repasse de valores, salvo engano, na época era coisa de R$2.000, R$3.000, mas de qualquer forma, esse golpe não é só comigo, então não é só os meus clientes, né? Sim. Eles têm atingido toda a classe, né? De toda a classe. Isso no Brasil inteiro, né? É algo que está sendo bem complicado mesmo. Nem vocês que são profissionais, nem os profissionais do direito, né, que estão aí para defender os nossos direitos, né, tá ali fazendo a defesa, eles próprios estão aí sendo vítimas e alvos dos golpistas para retirarem dinheiro dos seus clientes. E o mais importante, gente, mas também o mais absurdo, é que as mídias, né, as grandes mídias, trazem à tona esse assunto diariamente, porque o golpe, eles prendem uma quadrilha aqui, a ramificação lá é grande, já tem outra. Ou seja, no Brasil inteiro o negócio tá explodindo e tem gente que está caindo. E tem gente que está caindo. Né? Tem gente que cai e cai novamente. É um absurdo, né? É bem complicado. As pessoas ficam vulneráveis mesmo. Para que as pessoas que estão nos assistindo, né, tenham um pouquinho mais de interação, o que exatamente esses criminosos falam para os clientes? A primeira coisa, eles mandam mensagem ou se passando pelo próprio advogado, ou falando que trabalham com o advogado e que ele pediu para entrar em contato. Então, naqueles casos em que eles se passam por funcionários, né, do escritório, eles falam que pediu, por exemplo, a doutora Zaira pediu para eu te mandar um boleto. A doutora Zaira pediu para que você faça uma transferência nesse número, nessa conta, porque o juiz liberou o dinheiro, você ganhou a ação. Eles agem dessa forma, ou naqueles casos que eles se passam pela gente mesmo, eles conversam, chamam pelo nome. Alguns clientes identificaram que não era eu, porque chamou pelo nome completo. Geralmente a gente não trata com o nome completo, né? Quando a gente, né, tem essa relação já de conhecimento com o cliente. E aí eles vão conduzindo a conversa, vão conduzindo o cliente a realmente achar que ganhou a ação, que vai ter que depositar um dinheiro para receber um outro dinheiro. E é importante a gente destacar, né, que sempre alguns processos, alguns não, quando a pessoa não recebe a justiça gratuita, os benefícios da justiça gratuita, o processo ele tem um custo. Ele tem o custo do profissional e tem um custo do fórum. Realmente tem. Só que isso, o advogado vai ter conversado com a pessoa lá no escritório, vai ter feito já um levantamento de quais custas são. Então, assim, o negócio é tão ardiloso que esses detalhes os golpistas acabam usando também como argumento. Mas e é engraçado, Zaira, que muitas vezes tem advogados envolvidos. Pelo Brasil afora. Pelo Brasil afora, infelizmente tem. E, por curiosidade, eu fui olhar, porque, assim, os processos são públicos. Então, até qualquer pessoa pode ter acesso aos processos? Até certo ponto, todas as pessoas conseguem ter acesso. Menos quando está em segredo de justiça. E aí, o que acontece? Eu fui verificar quem tinha visitado um certo processo, porque a gente consegue ver as pessoas que consultam esses processos. E quando eu coloquei no Google, né, para procurar, ou no Cadastro Nacional de Advogados, eu percebi que muitos não são advogados. Então, também não sei, né? Não sei dizer como que eles estão conseguindo acessar esses processos. Que eu falo que é público, porque qualquer advogado consegue acessar. Assim, não é qualquer pessoa, é qualquer advogado. Qualquer advogado, isso. E tem aparecido pessoas, então dá a impressão que eles usam nomes de terceiros, mas pessoas que nem têm ligação com o direito, na hora que a gente, né, pesquisa, assim, a pessoa tem outra profissão. Então, é bem minucioso o golpe, e as pessoas realmente têm que buscar sempre conversar com o advogado, por aquele meio de contato que eles sempre conversaram, ou ir no escritório do advogado, né, por mensagem, aquele número que sempre conversou, né, para não dar brecha para que o advogado entrou em contato com outro número, confirma, sempre conversar diretamente com o advogado pelos meios que já tem contato.
Com certeza. Aconteceu comigo a semana passada, tem um escritório de Belo Horizonte que me defende em 2 causas aí. E apareceu lá o 031 e a foto do diretor do escritório, vamos dizer assim, é um conjunto de advogados. E o que eu achei estranho, porque eu tenho o nome do advogado cadastrado, então não aparece o 031, o telefone, tá. Mas apareceu ali: oi, Rosângela, tudo bem? Tudo bem. Ganhamos o processo. Ah, ganhamos? Qual processo? Porque a gente já está escolada de ver isso aí, né? E o meu contato com eles é muito pouco, não é tão assíduo assim. Qual processo? Demorou um pouquinho para responder. Aí respondeu. Aí eu peguei e falei: mas que estranho, não houve nem audiência ainda. Sumiu. Entendeu? Só isso, que estranho, não houve audiência. É lógico que eu informei e passei um print para o escritório de BH. E teve um caso recente que a gente entrou com um processo, por exemplo, segunda-feira passada, hoje, já entraram em contato. Estou dando um exemplo, que foi poucos dias, nem tinha tido o despacho inicial do juiz ainda, e já entraram em contato falando que tinha ganhado a ação. Então, assim, é uma coisa também para o cliente desconfiar. Com certeza. Dependendo da situação. Tem meu processo caso, que tá meu processo ainda não teve audiência e eu ganhei. Que jeito? Processo que já está arquivado, que já foi extinto. Eles ligam também falando: aquele processo deu certo agora. É mesmo? Então, assim, a pessoa tem que desconfiar. Quando a esmola é demais... Exatamente. Né, precisa desconfiar mesmo desse tipo de certeza. Abordagem. Em algum momento você sentiu medo de ter a sua imagem associada ao golpe? Dá muito medo. Tanto que no início, né, eu comentei que é assustador, porque, mais uma vez, é uma relação de confiança que tem entre o cliente e o advogado, e ver a imagem atrelada a alguma situação dessa é constrangedor e traz receio mesmo, né? Porque ninguém espera passar por uma situação Com dessa certeza. E que acaba trazendo prejuízo, sim, para o advogado. 2 dos clientes, você teve 50 clientes aí praticamente visitados. 10 pagaram alguma coisa, né? Por exemplo, esse que pagou 2.000, como é que foi o teu relacionamento para explicar para ele que ele caiu num golpe, que não era você e que perdeu esse dinheiro também, né? No caso, teve 2, né? Tá. E que eu percebo, assim, que as pessoas ficam com vergonha de falar pra gente que caiu no golpe também, sabe? Mas aí eu sempre oriento a fazer o boletim de ocorrência, que é a orientação que os advogados têm passado, fazer o boletim de ocorrência, colocar o print do telefone que entrou em contato. E é uma situação muito triste, né? Porque nesses casos em específico não são pessoas que tem muito dinheiro, que aquele dinheiro que foi pagou ali, fez falta. Então, é uma situação muito triste, que a gente fica de mão atada, realmente, e a relação, a gente explica, os clientes entenderam que cai no golpe, mas essa sensação de ser passado para trás, que é o pior, sabe? A relação cliente e advogado não tem se abalado, mas essa sensação de cair num golpe é muito triste. Mas uma coisa, Zaira, vocês estão fazendo, né? Que é alertar os clientes. E eu volto a falar para você, não só vocês estão alertando, como a grande mídia também. Sim. Nós estamos aqui falando de golpes aqui na cidade, tem muita gente assistindo ao nosso programa, se não vai assistir agora, vai assistir depois. O título aí é bem sugestivo, que é exatamente o que está acontecendo, e tem muita gente que às vezes, ainda amanhã recebe uma ligação, acaba, ficando... Como os criminosos conseguem os contatos dos clientes? Você saberia? É uma questão também que uma incógnita. É uma incógnita. E a gente, pelo que a gente percebe, é vazamento de dados, como que eu vou dizer? Ou seja, a gente não está segura, né? A gente não sabe exatamente de onde que saiu, porque existe aí um cruzamento de dados, porque o telefone do cliente não vai no processo, né? Então... Não vai nada do cliente no processo relacionado a esses dados de telefone, nada disso. Não vai? Não tem nada disso? São os dados da qualificação só, né? Nome, RG, CPF, isso daí faz parte, precisa, né? Sempre ter. Mas dados pessoais de telefone, meios de contato, essas coisas não tem nos processos. Então, a gente percebe que há
um vazamento de informação mesmo. Agora, de onde vem, né, esse vazamento, esse cruzamento de informação. Nem vocês sabem. A gente não tem. Aliás, não acho tem que noção. nem as autoridades, né? Por que eles escolhem os advogados? Eu acredito que por ter realmente essa relação de confiança, né, que o cliente procurou o advogado, então o advogado, ele, como que eu vou dizer? As pessoas confiam muito no advogado. Então, por que eu vou desconfiar que o meu advogado está me pedindo essa quantia em dinheiro, né? A pessoa Por que eu vou sente desconfiar confiança. que ele não está me pedindo porque ele está à frente de um processo meu? Isso. Então, é bem delicado, Rosângela, é bem delicado porque a pessoa tem que ter ali uma certa malícia mesmo, Com sabe? com certeza. Existe vazamento de dados ou eles conseguem essas informações de outras formas? Isso daí é o que a gente acabou de falar agora e que as autoridades estão tentando descobrir, né? Quais são os principais sinais, para quem está nos assistindo agora, doutora, que isso é muito importante, olhando para o pessoal ali, quais são os principais sinais de que a mensagem é falsa e que se a pessoa continuar, ela pode cair no golpe? Os golpistas usam a urgência de que, preciso desse pagamento agora, precisa ser agora, senão eles usam o termo desembargador, juiz, promotor, não vai liberar o dinheiro, então precisa ser agora esse depósito. Pediu urgência, não acredite, né? Não acredite e entre em contato com o seu advogado pelos meios de contato que vocês sempre conversam. Por quê? O golpista tem pressa. A justiça não é tão ágil assim, esse pagamento urgente para hoje, para agora, para você receber um valor que né, nas conversas ali com o advogado, você sabe que não seria para aquele momento. Então, essa urgência, não conversa com ninguém, já faz o depósito agora. Eles vão usando alguns meios umas ameaças. Alguns argumentos que assim, deixam a pessoa... não conversa com ninguém, já faz o depósito agora. É nessa conta aí, que senão o juiz não vai... Essa conversa já pode levantar suspeita porque você está caindo... Pediu pressa... E sigilo? Pediu pressa e sigilo ali, vamos sair disso. E aí, né, para a pessoa... Eu percebo que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de negar alguma coisa para quem está conversando a mensagem. Bloqueia no WhatsApp, bloqueia o telefone, não precisa falar mais nada, só bloqueia. Né? Eles não... Como que eu vou dizer? São tantas pessoas que eles entram em contato, que às vezes a pessoa, eu vou ficar marcada, não vai ficar marcada. Não tem como, eles não sabem. Não, a quadrilha é muito... A quadrilha, se aquela pessoa não caiu, ele não volta a ligar, porque ele já viu que aquele ali já está descartado. Tanto que a gente vê que depois aquele número que entrou em contato com a minha foto, tá já com outra foto. Sim, com outro telefone. Teve gente de outras cidades que uma vez entraram em contato para falar, se passaram pelo meu advogado, agora eu tô vendo que tá a sua foto, sabe, que aí tá o nome do escritório, a foto, aí o pessoal liga também para avisar. Então, tem que ser um trabalho, assim, em conjunto, realmente, sabe? De conscientização, advogado, cliente, a né? sociedade, todo mundo. Zaire, eu escutei, doutora, que as pessoas devem... E você me falou agora que também não é seguro. Que as pessoas devem, em alguns casos, fazer chamada de vídeo para com o escritório. Isso. Você também acha que não é seguro? Não. Porque hoje, com a inteligência artificial, quando eles se passam pelo advogado, eles sempre vão... é mais um alerta. Sim. Eles sempre vão falar assim, não consigo entrar agora, estou em audiência. Fala com a minha secretária, ou fala com alguém. Assim, também, para não entrar de vídeo. E com a inteligência artificial, eles podem, às vezes, até usar, né, a imagem do advogado. Então, pediu para fazer, né, às vezes, falou assim, mas deixa eu te ligar. Não posso conversar agora. Então, assim, ficar alerta para esses sinais, né? Que, por exemplo, você tem costume de conversar com o seu advogado. Por que ele vai negar a ligação? Né? Ainda mais de um número diferente. Exato. Então, as pessoas têm que desconfiar, assim, de tudo, sabe? E entrar, mais uma vez, eu tô repetindo isso, mas conversar sempre com o advogado, aquele número de telefone, o meio de contato que sempre
conversa, que sempre conversou antes desse último contato. Desse contato, né? E tem uma coisa também, né, doutora? A cidade é pequena, né? Não custa a pessoa, de repente, se for um valor alto, se o processo for um valor alto, pegar o carro e ir até o escritório, né? Isso. Procura, né, ir pessoalmente para confirmar o que realmente, né, está acontecendo. E é isso, cidade pequena, né? Mais uma vez, não são só os meus clientes, são todos os colegas. Toda semana no grupo da OAB tem colega, né, reclamando. E é aquela coisa, quando entra em contato com um cliente, entra com todos. Então, a hora que os clientes entram em contato com o advogado, tá lá uma lista de mensagens, né, do cliente avisando. E mais uma vez, entrou em contato, me manda o print, que aí eu também faço o boletim de ocorrência, o cliente faz. Eu ia te perguntar aqui agora, se a pessoa percebe que caiu no golpe, qual deve ser a primeira providência? Primeiro, não fazer nenhum pagamento, não estender a conversa, porque você está literalmente ali, naquele momento, sendo golpeada, né, vamos dizer assim. E tem um dispositivo no WhatsApp que você pode ir lá embaixo não só bloquear e denunciar. Isso. Porque aquele número lá, ele vai ficar retido, né? Aquele número é um número que, né, falso ali também, né? Que é descartável. Exatamente. Descartável. Então, qual deve ser a primeira providência depois que a pessoa recebeu essas mensagens e que... Percebeu, né? Percebeu que caiu no golpe, imediatamente já tenta entrar em contato com o banco, que geralmente é por Pix, transferência bancária, né, que a pessoa faz. Entra em contato com o banco imediatamente e, ao mesmo tempo, já providenciar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele pode fazer eletronicamente, não pode? Pode fazer eletrônico. A pessoa não precisa nem sair de casa. Se a pessoa não souber, procura a delegacia, a polícia militar, faz boletim de ocorrência, não deixa de fazer. Percebeu depois, né, que às vezes caiu no golpe, não tem problema, faz de qualquer forma. Porque se a pessoa não fizer, a gente não vai ter um número real das pessoas do golpe, quanto ele está crescendo, né? E é muito essa questão de, vou fazer o boletim, mas não vai acontecer nada. Falei, gente, a coisa é muito grande. E com o passar do tempo, a gente está percebendo que a polícia consegue investigar, consegue chegar, né, ao número, aos golpistas, essas organizações, são muitas, muita coisa. São muitas pessoas. Então, não deixar de fazer, que é o que vai fortalecer, aumentar, né, a segurança, tanto de acesso a processo, aumentar a segurança dos próprios bancos, porque o que pode ser feito, né, que você me perguntou, às vezes a gente consegue verificar se foi alguma falha do banco e às vezes tentar pedir algum ressarcimento para o banco, mas na maioria dos casos não dá certo. Não dá, porque a pessoa entrou com a senha, entrou com tudo, né? Então é bem complicado pedir um ressarcimento por de uma coisa que você pagou espontaneamente. Entre aspas, você ali não foi forçada, você estava, né, naturalmente você entrou no aplicativo e fez o pagamento. Então é muito complicado também a gente falar assim, tem como reaver? Não tem. Na maioria dos casos não tem. E raríssimos casos que a gente consegue comprovar que foi uma falha do banco, por algum motivo ali houve falha do banco, mas é golpe mesmo, perde o dinheiro. Esse tipo de fraude é considerado qual crime? Quem usa foto e identidade de outra pessoa responde por quais delitos? Entra o estelionato, falsidade ideológica pelo uso de documento de outra pessoa. Entra... eu tinha feito um resuminho aqui dos crimes em si, mas assim, eles vão ser enquadrados, né, no crime. Então, os principais, por usar um documento falso, se passar pela pessoa, falsidade ideológica, e a parte do estelionato, que que acaba sendo o mais pesado, assim, vamos dizer. Né? Você tem notícia, doutora, se desses grupos aí que já foram presos, e não foram poucos, e aí o golpe continua, você tem notícia de se foi dado algum tipo de sentença? O que foi? Não tem essa informação ainda não, mas é que as notícias que a gente tem ainda são muito recentes também, esses, vamos dizer, essas prisões, por exemplo. Isso. Mas não tem essa informação agora não tem não, mas depois a gente pode às vezes até publicar, né, na sua rede para informar o que tem acontecido depois dessas investigações. É importante, né?
Você falou aqui agora, né, que é importante, pessoal, muitas vezes, quando a pessoa, de repente, tem o cartão, aconteceu comigo também, fizeram uma compra no meu cartão agora do Sicredi, eu fui orientada, e eu nunca mais vou fazer isso, né, comprar com cartão físico pela internet, e o banco, o aplicativo nos dá a oportunidade de gerar um cartão digital. Então você usa, compra ali, e fizeram uma compra no meu cartão aqui do Sicredi no valor de R$ 237 em 2 parcelas numa loja de perfumes. O banco ressarciu, porque ficou comprovado ali que eu comprei em algum lugar e aquele lugar agora reutilizou meu cartão, né? Mas na sua grande maioria, o pessoal tem acesso e faz compras mesmo, né? E imagina, então eu entrei nesse assunto porque esse tipo de crime ficou caracterizado que não teve a minha participação, eu não sabia, tanto que procurei o banco imediatamente, então ressarciram. Mas nesse caso aí, se a pessoa faz o Pix espontaneamente com um golpe que está sendo tão divulgado, não tem dinheiro de volta. Não. E alguns casos, né, que teve a implementação de um sistema pelo Banco Central, sim, quando é muito rápido essa comunicação, eles até conseguem bloquear dinheiro que esteja nessa conta. Né, que quando você informa a conta que foi depositado, o banco às vezes até consegue, mas precisa ter o saldo na conta. Exato. Né, comprovar que foi golpe. Então, caiu no golpe, imediatamente entra em contato com o banco, que eles vão fazer esse procedimento. Isso se for durante o dia. Bom, o banco também tem atendimento 24 horas, tem o 0800 de todos os bancos. Às vezes tem, não né? vai ser, esse bloqueio não vai ser às vezes do dinheiro da própria pessoa, mas sim, ali imagina-se que tenha um montante, né, que várias pessoas que estão caindo no golpe acabam depositando na mesma conta. Exato, é uma E conta aí, laranja. É uma conta laranja que, na verdade, a pessoa às vezes nem sabe. Na maioria dos casos, nem sabe que tem aquela conta aberta no nome dela. Mais isso. A pessoa está sendo usada e não sabe que tem aquela sim, conta. E depois, é interessante isso, né? Então, por exemplo, começa a aparecer dinheiro na minha conta ali, não sou eu que tô pegar na minha conta e usar na minha conta de laranja. Como é que depois eles conseguem recambiar esse dinheiro aí para uma outra conta? Não é esquisito? É super esquisito. É super esquisito. Quer dizer, eles têm muito tempo para maquinar esse golpe, né? E aí a gente fica pensando, né? De onde eles conseguem documento, sim, assinatura, tudo isso, né? É uma coisa... É uma coisa gigantesca e assustadora, a hora que a gente para pensar nos detalhes do golpe. Você tem mais ou menos, doutor, uma ideia de quantos advogados aqui de Andradas foram vítimas? Todos. Todos? Todos os advogados. Não sei de nenhum que não foi. Então, quando eu digo todos que estão em atividade em Andradas caíram no golpe. Eu entrevistei o doutor, eu vou falar o nome dele aqui agora, porque eu vou falar com a Antia, e ele me deu uma entrevista ao vivo lá direto do escritório dele. O doutor Danilo Carlim, um cliente dele, perdeu R$100 mil. 100 mil. A ação era alta, e a pessoa achou que realmente tivesse ganho a ação, acreditou que estava falando com... Eu acho que a pessoa que está esperando algum processo de um valor vultuoso, quando ele recebe uma ligação, olha, ganhamos o processo, acho que a pessoa nem mentaliza, né, Não, porque... o som da voz para saber se é mesmo advogado, né? E esse cliente perdeu. Eu acho que perdeu, porque parece que não tinha como o banco devolver. Não. E é um valor de R$100 mil. Eu volto a repetir para vocês aqui. Todo dia tem um golpe do falso advogado. E continuam pessoas caindo no golpe. É triste de ver que as pessoas muitas vezes não lêem a manchete, não se interam do que está acontecendo, né? E a gente até entende também a questão de que geralmente os processos estão lidando com coisas tão sensíveis para as pessoas. Lógico, com certeza. Né? E a gente entende que às vezes está ansiosa pelo deslinde do processo, mas para o recurso ser acolhido. Mas, gente, é sempre conversar com o advogado pelo telefone, que sempre conversou, ou ir no escritório do advogado, né? Aqui em Andrades é tudo perto, todo pertinho, mundo se conhece, né? Então, assim, é ter esse cuidado mesmo. Entrou em contato, pediu urgência,
a conversa meio esquisita, ganhamos o processo, mas, né, tentar, nesse momento, já entrar em contato com o advogado. Com certeza. E não ficar com medo, né? Porque não não tem necessidade de ficarmos com medo. Eu recebi, a semana passada, mandei o print para o escritório do advogado. Eu não dei corda para ficar conversando, não. Eu só perguntei qual é o processo. Uhum. Né? A pessoa demorou uns 15 minutos, retornou, falou. Eu falei, mas estranho, não teve nem audiência ainda, né? Uhum. E de fato não teve mesmo, então foi estranho, né? Então você não tem que ter medo, você tem que ter cautela, né? Para não cair e não perder dinheiro. Porque esse tipo de golpe as pessoas estão perdendo e o dinheiro não retorna. Não adianta o próprio advogado entrar com recurso para o cliente, porque não foi o advogado que solicitou, né? Nós estamos ao vivo aqui no Andradas Podcast, pela Rosângela Jornalista, e também no YouTube, Web TV Andradas hoje, falando aí do golpe do falso advogado. Eu sou a Rosângela Jornalista, você está no Andradas Podcast. A gente volta em 30 segundos, não sai daí não. Internet com médico online 24 horas é internet Telemídia. São 650 mega com telemedicina inclusa por apenas R$ 99,90 no Pix. Consultas online e a melhor internet é na Telemídia. Telemídia, a melhor internet do seu jeito. Abasteça com confiança na rede JJ. Você encontra muito mais que combustível. Qualidade comprovada, melhor performance e segurança. Troca de óleo completa, com produtos de primeira linha e profissionais qualificados. Lava Jato especializado. Seu carro impecável por dentro e por fora. Rede de postos JJ. Qualidade, excelência no atendimento e o melhor preço para você. Bom, pessoal, nós estamos recebendo aqui no Andradas Podcast a doutora Zaira Felisberto, que também, né, foi vítima aí do falso advogado, e agora ela passou para nós aí, né, uma informação que eu não sabia. Todos os advogados de Andradas tiveram seus nomes indevidamente utilizados em WhatsApp para tentar tirar dinheiro de clientes que eles defendem em algum processo, né? Nos fóruns aí da cidade, da região, enfim, né? Porque vocês não atendem só aqui, né? Doutora, para quem está nos assistindo, qual a orientação você deixa com relação ao golpe do advogado? A gente está frisando bem, porque a gente quer levar a informação correta para você, né? Sim. Então, mais uma vez, né? Alguém entrou em contato, ou supostamente, né, um WhatsApp ali com a foto do seu advogado, com a foto da fachada do escritório, informando que ganhou a ação e que deve ser feito um depósito, ou informando que deve, para fazer uma ligação ou chamada de vídeo com o juiz, com o promotor. As coisas não são assim e não acontecem assim. Alguém entrou em contato dessa forma, falando dessa forma, imediatamente entre em contato com o seu advogado pelos meios de contato que você sempre conversou, seja por ligação ou WhatsApp. Ligue para o seu advogado, informando, né, perguntando: doutor, o senhor entrou em contato comigo de outro número? Ele vai falar que não. Imediatamente você bloqueia o número e, como a Rosângela já sugeriu, faz a denúncia daquele número no próprio Facebook, de WhatsApp. No próprio WhatsApp. Isso. E aí, como proteger também, dando sequência ao que está falando aí, como é que essas pessoas devem fazer para proteger os idosos que ficam em casa e que também tem processo na justiça, né? Porque muitas vezes o idoso recebe, ele fica nervoso, acha que realmente tem que fazer alguma coisa, sim, né? Tem que orientar todos de que recebeu qualquer ligação ou qualquer forma de contato pelo WhatsApp, instrui a sempre conversar com aquele familiar, né? Porque a não passar nenhuma informação, seja falando que é advogado, seja falando que é juiz, promotor, não passar informação nenhuma por telefone e sempre orientar isso mesmo. Porque as pessoas ficam, sim, vulneráveis a esse tipo de situação. E, infelizmente, como vamos dizer, se der trela, vai acabar caindo no golpe, principalmente as pessoas idosas que acabam confiando muito, né, nesse tipo de contato. Então, a orientação é essa: pedir para não passar nenhum tipo de informação, e qualquer pessoa que entre em contato,
informar o familiar de que alguém entrou em contato, esse familiar vai ver se é ou se não é. Mas principal é não acreditar em coisas fáceis, vai depositar, se você depositar o dinheiro agora, já vai ser pago a já ação. vai ser paga a ação. Isso não existe. Isso não existe. E aquilo que né, tudo que vai acontecer no processo, você já conversou com o seu advogado lá no escritório dele. O que fugir disso, que vir de número diferente, não acreditem. Não acreditem que é golpe e não tem como reaver esse dinheiro depois. Com certeza. Doutora, você acredita que a informação ainda é a melhor forma de prevenção? Com certeza. Então, a gente está fazendo esse podcast, manda para o pessoal, olha isso aqui, essa informação, vocês já ouviram falar? Conversa, coloca na roda de conversa, porque é um golpe e que todos precisam sim estar cientes, né, dessa situação para que não caia. E é a informação que vai proteger a pessoa. Bom, pessoal, nós como veículos de comunicação estamos fazendo a nossa parte também. Não é a primeira advogada que vem aqui alertar, nós já tivemos aqui também a doutora Fabiane, nós já estivemos no escritório do doutor Carlin, né, até um cliente dele teve esse prejuízo aí de R$100 mil. Está aqui agora a doutora Zaira, que é super conhecida e respeitada aqui na cidade de Andradas, também dando o depoimento dela. Os grandes veículos de comunicação mostrando, orientando e alertando a população para que não caiam, né, nos golpes do falso advogado, falsos médicos que ligam falando que a família vai precisar de fazer um exame no hospital, precisa que faça isso também está acontecendo, precisa que faça um depósito de 5 mil para agilizar o exame, senão a pessoa vai morrer. Tudo isso é golpe, são pessoas, e muitos deles vêm às vezes até de presídio, de dentro de presídio, né? Porque são pessoas que estão ali, tem o celular entra dentro desses locais, né? Então a gente, como veículo de comunicação, estamos fazendo a nossa parte. Se com esse podcast a gente conseguir salvar uma pessoa de um golpe, nós já fizemos a nossa parte, que é alertar a população, não é isso? Sim, com certeza. Doutora, suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo gostoso e dizer que o espaço está sempre aberto aqui para trazer informação de utilidade pública, que eu acho que isso é o mais importante aí para a gente. Muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer isso, né, para os clientes e para toda a população. E, tendo dúvida, converse com o seu advogado. Pelos meios de contato que você já tem. É importante frisar isso. Que se o telefone, se ali está aparecendo se a pessoa liga e está falando que é o seu advogado, e o telefone não é o que você tem do seu advogado, é golpe. É golpe, não tem como, né? Doutora, obrigada, sucesso aí nessa empreitada aí, que vocês, com todos, né, se solidarem com todos os advogados aqui de Andradas, e deixando espaço aberto para os outros advogados também, que queira. Eu convidei a doutora Zaira para vir falar, porque eu acho que é importante as pessoas saberem que em Andradas também, que os advogados daqui também estão tendo seus nomes usados, infelizmente, né? Pessoas se passando por eles para aplicar golpe em clientes deles aí. Então é isso aí. Obrigada, sucesso, que Deus te abençoe e espaço sempre aberto. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando esse podcast na noite de hoje. Voltamos no nosso próximo podcast, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.